tudo bem? Sou Fábio Marques. Hoje eu quero abordar um assunto aqui sobre um estilo da música brasileira que se tornou um patrimônio cultural muito grande e um material vasto, que é o choro. Nesse primeiro vídeo será intitulado Choro Parte 1, que é um breve histórico, de como os estilos e ritmos influenciaram, ritmos musicais de outros países influenciaram no choro brasileiro. Bem, o choro ele começa a surgir assim em meados do século XIX, no Rio de Janeiro, é claro. E ele teve muita influência de danças e ritmos, danças e ritmos africanos como o batuque, o lundu. E também danças e ritmos da Europa como as valsas, a polca, a habaneira, Yo soy el todo caballero, yo soy el todo, que ando buscando a la mano. o scotch, as modinhas, e a mazurca. Alguns fatos interessantes por exemplo, a habaneira, que sai de Cuba, ela chega até a Espanha e depois vem para o Brasil. Só que quando chega na Espanha, ela sofre uma mutação. Outro estilo, a polca, Polca ela sai do Império Austro-Húngaro, na época, que hoje é a República Tcheca. E aí ela chega até a França e também sofre uma mutação, como o Scotch, que era uma música escocesa, uma dança escocesa. Ela chega em Portugal e também sofre uma mutação e chega até o Brasil, Então todos esses estilos, eles como a mazurca também, que chega que é da Polônia e vai para a França e vem para o Brasil, é muito interessante porque hoje a mazurca ela é um estilo do Rio Grande do Sul de tocar, em 3x4. Então tudo isso, essa mutação, é como se fosse aquele telefone sem fio, A pessoa fala uma frase e passa para 50 pessoas. Lá no final da linha vai mudar aquela informação, a pessoa não vai entender, vai mudar aquela informação. Então isso tudo contribuiu para que formasse uma linguagem genuinamente brasileira. No caso das modinhas, tipo a música que não era como sempre aconteceu, que não era música cristã, música da igreja, era considerado como música profana. Profana porque não era cristã, só não estava na igreja. Mas era uma música comum, só porque não estava na igreja era uma música profana, entendeu? Então as modinhas também eram consideradas como música profana. Então, resumindo tudo isso, o choro é uma união assim da música africana com vários ritmos que apareceu na Europa e compôs, esse ritmo brasileiro, fez esse, como se fosse uma mistura, uma sopa, coloca um monte de ingrediente lá e aí vira esse gênero, que demorou um pouquinho para ser considerado gênero, mas vamos chegar lá. E aí vocês sabem de onde vem o nome choro? Alguns historiadores dizem que o nome choro vem de um baile de escravos. Era um baile que os escravos faziam no período colonial, eles faziam e era um baile conhecido como cholo. Esse é uma tese, mas tem uma outra. Outros dizem que é por causa dos choromeleiros, que eram músicos de bandas oficiais que tocavam charamelas, que é uma espécie do oboé, o antecessor do oboé. Também eles tocavam lundu, tocavam esses estilos que influenciaram o choro. E também tem a outra tese, que é a forma do brasileiro tocar as músicas estrangeiras. O brasileiro tocava assim de uma forma chorosa, lamentação. Então mudava os estilos. Por isso que eu falei do telefone sem fio, Porque quando chega num país é diferente. É a mesma coisa de um americano tocar um samba, americano tocar um baião, frevo ou um japonês. Vai ser diferente, entende? Então é esse confronto de cultura. Mas aí que é interessante, porque nasce uma nova linguagem.
Aí também os músicos que começaram ao choro, né? Eles são conhecidos como chorões, né? Então os chorões são aqueles caras que ficavam lá reunidos, tocando choro, improvisando o tempo todo, sabe? Era uma música improvisada e totalmente melódica, muito maravilhosa. Imagina você ficar tocando várias horas uma música totalmente improvisada. Você tinha ali um tema, uma melodia e o resto era tudo improviso, mas de uma forma totalmente melódica. Bom, então até aqui eu falei que o choro, o estilo, né, brasileiro, tudo da música brasileira, porém ele demorou um tempo para ser consolidado um gênero, né, da música brasileira. Por conta dos críticos, de outros músicos que falavam que era uma cópia de outros estilos musicais africanos, europeus. Aos meados do século XX, o choro foi considerado como um gênero musical. O fato interessante é que os primeiros instrumentos, né, que foram usados no choro, que era o violão, a flauta, o cavaquinho, mas tão logo foram ganhando espaço o saxofone, o clarinete, o pandeiro, o bandolim e alguns outros instrumentos. Então o choro foi enriquecendo, né, com vários tipos de instrumentos. A música Flor Amorosa foi composição de Joaquim Calado em 1867. Foi a primeira composição de choro editada e publicada no Brasil. Joaquim Calado se tornou uma das figuras centrais do choro, e outro personagem que teve uma história assim vasta, Alfredo Viana da Rocha Filho, Pixinguinha. Pois é, o Pixinguinha ele se tornou um dos maiores compositores do choro, né? E ele nasceu em 23 de abril de 1897. Essa data, em forma de homenagem a ele, virou o Dia do Choro. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo aí, dessa primeira história, a breve história do choro. No próximo vídeo estarei falando sobre as especificidades do choro brasileiro. Dá um like aí, compartilha os nossos vídeos na Escola de Música de Nipo e no Facebook, Instagram e YouTube. Até mais, Deus abençoe a todos.